final da Brasil Week, o evento que levou líderes empresariais, políticos e autoridades dos mais diversos setores a debater a importância do Brasil no cenário global. A Mariana Janjaco acompanhou tudo, tem acompanhado tudo de perto, traz mais detalhes agora aqui pra gente do que esperar para esse dia aqui, minha querida. Muito bom dia, bem-vinda novamente aqui à programação do CNN Money, Mari. Oi, Débora, muito obrigada. Bom dia a todos. Débora, quinta-feira da Brasil Week, muitos executivos ainda aqui em Nova York, eventos que acontecem o dia todo, né? Os eventos começam de manhã, vão até a noite. Eu queria lembrar, então, até agora, tudo, né, que a gente já viveu nessa Brasil Week. Foram muitas discussões, foram muitos painéis sobre vários setores, mas principalmente setores agrícola, setor de construção, o setor de inteligência artificial. Eu ouvi lá no primeiro dia, né, porque aí a gente vai lembrando de tantas conversas que a gente teve aqui durante a semana, lá no primeiro dia de quando eu conversei com uma executiva da PepsiCo, no encontro ali de empresários, uma executiva da PepsiCo aqui dos Estados Unidos, mas para a América Latina, e ela me falou que via esse momento do Brasil especificamente como uma janela de oportunidade muito grande, por vários motivos, pelo contexto global, pela relevância que o Brasil vem ganhando em vários aspectos. Também, claro, é uma Brasil Week que acontece depois do encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então ela me disse que existia essa oportunidade muito grande para o Brasil agora, nesse momento, e que o Brasil poderia contribuir muito para a área de segurança alimentar, que é uma área importantíssima, Débora, claro, sempre, mas ainda mais quando a gente fala de um contexto de guerra, no Oriente Médio. A gente lembra da época em que a Ucrânia foi invadida, como isso foi importante também, a questão do bloqueio dos transportes dos navios transportando grãos, transportando alimentos. Então é importante que a gente fale sobre isso, sobre segurança alimentar. Depois eu fui a um outro painel também que falava sobre cana-de-açúcar, etanol, falava sobre segurança energética, sobre como o Brasil está menos dependente da energia do Estreito de Hormuz, o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Então isso ganha uma importância também nesse momento por causa da guerra no Oriente Médio. Então a questão energética foi muito discutida aqui em Nova York, principalmente aliada à sustentabilidade. Percebi uma preocupação muito grande com as iniciativas sustentáveis por aqui também. E inteligência artificial. Inteligência artificial, claro, é um tema que interessa muito aos americanos. O próprio Donald Trump deixa isso muito claro. E eu fui a um painel ontem também que discutia a inteligência artificial com um dos parceiros de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, criador de um grupo conservador ao lado de J.D. Vance, e ele falou muito sobre inteligência artificial. Depois eu conversei com ele e ele disse que o Brasil representa uma grande oportunidade também agora, porque é um país com muitos recursos naturais e com uma população muito bem educada. E eu perguntei a ele, então, como ele via o Brasil como um parceiro comercial nesse momento. Ele disse com bons olhos e que Donald Trump quer estreitar essa relação, quer estreitar a relação com outros países do continente. E, claro, a gente está falando do maior país da América Latina. Então, é interessante também observar como a política, claro, está presente também, não tem como ser diferente, né, Débora? E a gente está falando de política em geral, a gente está falando de um contexto global, a gente está falando de eleições no Brasil, tudo isso permeou as conversas aqui em Nova York também. E o setor de construção também foi mencionado nesses encontros. Inclusive, a gente conversou, nosso time da CNN conversou com o CEO da MRV, o Rafael Menin, falando sobre o impacto do juro alto no setor da construção. A gente fala sobre oportunidades, a gente fala sobre desafios e a gente separou um trecho, então, do que disse o CEO da MRV sobre esse assunto. Vamos ouvir. De fato, esses juros elevados, ele vai contaminando a economia, as famílias, as empresas e o mercado como um todo. Quer dizer, ninguém está imune a esse acontecimento. Mas, por outro lado, o segmento econômico tem uma característica muito peculiar, que é o funding do FGTS, que continua financiando os imóveis ou financiando os nossos clientes a taxas altamente competitivas. É claro que um juros muito alto ele tem um reflexo relevante no Brasil, né? Impacta o custo de capital das empresas, impacta a saúde financeira das famílias brasileiras, né?